Tem outra dúvida que é muito interessante. Essa eu confesso que até eu tenho minhas dúvidas também. Sim. Muito se fala, e eu quero até usar o texto aqui da Bíblia. Por favor. 1 Pedro, capítulo... Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Sim. Versículo... Deixa eu ver aqui. 18. Aqui. 1 Pedro, carta de 1 Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Certo. Aqui Pedro está falando de quando Jesus morre, né? Sim, morre na cruz. Isso. No 20. O qual antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas almas se salvaram pelas águas. Certo. Aqui, pastor, muitas pessoas resumem esse capítulo, esse versículo, como que Jesus foi até a parte baixa, o inferno, Certo. ao Hades, para pregar as almas que estavam cativas. Certo. Isso realmente aconteceu, pastor? A Bíblia nos quer dizer isso para nós? Vamos lá. Vamos pegar uma... Antes de irmos direto para esse texto, vamos pegar uma carona lá na citação de Jesus, quando aqueles dois homens estão sendo crucificados ao seu lado. Um blasfema, o outro diz, se você é o filho de Deus, desce aí e salva nós e a ti mesmo. E o outro vai dizer, você estando na mesma condenação, não temes a Deus? E ele disse o quê? Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Né? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o próprio Jesus disse para aquele ladrão que ele estaria, ou seja, após a morte, ele estaria com Jesus no paraíso. Se Jesus esteve no paraíso e junto com esse ladrão, porque ele foi salvo, como se entende, qual é o problema da gente entender que Jesus esteve no Hades? Ou qual é o problema da gente entender que Jesus esteve no Hades, ou seja, no inferno, como a gente diz? Uhum. Quando Pedro está dizendo que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisões, a gente precisa contextualizar a palavra pregar. Por quê? Para nós hoje, a palavra pregar, ela só tem a conotação de pregar para salvar. E, na verdade, a palavra pregar, ela não tem só a conotação de pregar para salvar. Certo? Porque você tem a pregação também para condenação. Você tem uma pregação como um respaldo para a condenação ou para a salvação. Então, quando a Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisões, os quais foram rebeldes nos dias de Noé, ele está pregando para espíritos rebeldes, ou seja, para os espíritos encarnados, para os condenados que já estão no inferno. Mas qual o objetivo que Jesus desceria lá para pregar a esses espíritos? Se não é para salvar, para quê? A gente tem uma tese, e essa é uma das teses das muitas que existe a respeito desse assunto. Eu acredito que Jesus desceu simplesmente para proclamar a vitória sobre a morte. Jesus simplesmente desceu para proclamar a vitória para os condenados que não acreditaram nas pregações que foram feitas no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Por quê? Por que Noé é citado dentro desse contexto? Noé não pregou? Sim. Noé não foi um pregoeiro? Sim. E Noé pregou dizendo, o dilúvio virá. O dilúvio foi condenação para aqueles que não acreditaram na pregação dele. E a Bíblia diz que na arca só se salvaram 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Certo? Aqueles que foram salvos na arca representam aqueles que ouviram a pregação verdadeira e quiseram se salvar. Agora, os espíritos rebeldes que não acreditaram na pregação de Noé, eles foram para onde? Para o Hades. Certo. Então Jesus vai até lá, as partes mais baixas da terra, prega esses espíritos em prisões, dizendo o quê? Vocês não acreditaram na pregação de Noé.
Vocês não acreditaram na pregação dos profetas. Entendi. Vocês não acreditaram na pregação de Abraão, de Moisés. Vocês não acreditaram naqueles que diziam que eu viria. Pois bem, eu estou aqui. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que todos profetizaram ao meu respeito. Eu estou aqui, estou morto ainda, estou passando pela morte, mas estou passando aqui para dizer para vocês que vocês estavam condenados. E tem mais, é interessante isso, Rafa. Só a morte e a ressurreição de Jesus pode garantir até a condenação dos condenados. Meu Deus do céu. Não é só a morte e a ressurreição de Jesus que garante a salvação daqueles que creram no Cristo no Antigo Testamento. A morte e a ressurreição de Jesus também bate o martelo da condenação definitiva daqueles que viveram na dispensação de Noé, da lei, etc. Por quê? Se a lei não salva, a lei tem o poder também de condenar definitivamente falando? Não. Não é interessante pensar isso? É forte. Entendeu? Então você vê, a lei não salva. Mas a lei também não foi suficiente para salvar. Ué, se a lei não foi suficiente para salvar, ela foi suficiente para condenar no sentido definitivo? Então Jesus, a morte de Jesus, quando ele desce para lá, ele desce para proclamar a vitória sobre a morte e bater o martelo da condenação daqueles que estão lá, ou seja, não tem volta. Não tem volta. E nós podemos pegar um texto interessante para poder respaldar essa nossa tese, que é Lucas 16. Quando o rico e o Lázaro morrem, lá no seio de Abraão, o Lázaro está lá sendo confortado e o rico está lá no Hades. Ele vê, não vamos entrar na questão, ele diz: pai Abraão, manda que alguém venha daí, e pingue aqui, umas gotas d'água, porque o negócio aqui está quente. Ele tem consciência da sua condenação, e ele tem consciência do porquê foi condenado, e ele quer que alguém o ajude lá. O que pai Abraão diz? Não, ninguém pode ir daqui para ali e nem daí para cá. Tem um abismo. Existe um abismo entre nós aqui. Não existe. Então mande que alguém avise os meus familiares lá, porque eu tenho uns irmãos que estão vivendo a mesma vida que eu e vão parar aqui. Não tem como ninguém, não tem sessão espírita aqui não. Eles que ouçam Moisés e os profetas para que eles não parem. Ou seja, a pregação sobre Moisés, sobre os profetas, poderia dar a eles a salvação. E depois, quando Cristo viesse, bateria também o martelo da salvação definitiva. Agora, isso mostra também que aquele homem tem consciência, ele sabe por que está lá. Sim. Agora, quando Cristo morreu, nesse intervalo de tempo, a gente pode acreditar que até o Lázaro, que já tinha recebido essa informação de Abraão, recebeu também a informação da morte e da morte de Jesus, e que de fato ele não creu nesse Cristo que haveria de vir. Agora, o Lázaro, que está no seio de Abraão, que também morreu antes do Cristo morrer e ressuscitar, também ouviu as boas notícias lá em cima lá. Porque quando Jesus sobe para o paraíso junto com o ladrão, todos aqueles que foram salvos na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, governo humano, patriarcal e lei, também estão aguardando a morte de Jesus para serem validadas a sua salvação que receberam em todas essas dispensações. Glória a Deus. Porque ninguém é salvo sem Jesus. E Jesus é o único que de fato pode condenar o homem à morte ou ao inferno definitivamente. Glória a Deus. Então, pastor, que legal. Matou minha charada. Então, a gente tem a ideia que Jesus foi pregar lá para salvação. Mas, na verdade, a Bíblia não fala isso. É simplesmente uma pregação. Ele foi ali, bateu o martelo. Bateu o martelo de condenação para os condenados e bateu o martelo de salvação para os salvos. E que legal. Simplesmente isso. Porque só ele que salva. Só ele salva e só ele pode condenar.